Beleza, gente, vamos dar sequência no nosso estudo das rotações dos corpos rígidos, tá? E esse é o vídeo 47 e a gente vai, nesse vídeo, a partir de agora, né, estudar um caso particular de movimento combinado de translação somado com rotação dos corpos, tá ok? Então a gente vai estudar um tipo de movimento, um caso particular, né, mas bastante importante, que é o chamado rolamento sem escorregamento, tá? Então é um tipo de movimento, um tipo particular de movimento combinado de translação e rotação, tá? Então como é que funciona isso? Digamos que você tem um corpo qualquer que esteja rolando suavemente sobre uma superfície. Esse corpo pode ser uma esfera, pode ser um cilindro, pode ser um disco, pode ser um aro, né, fininho, enfim, um corpo que tem um certo raio R e que tem a capacidade de rolar sobre uma superfície. Só que esse movimento de rolamento, ele não acontece de qualquer jeito, não. Esse é um movimento de rolamento sem escorregamento. O que isso significa? Que à medida que essa esfera gira e translada ao mesmo tempo, essa esfera, ou sei lá, o que seja, pode ser um cilindro, pode ser um disco, enfim, esse corpo de raio R, ele não está nem sendo arrastado sobre a superfície e também não está patinando sobre ela. Tá ok? Então esse movimento ele é bem suave, tá ok? Então à medida que ele gira, ele translada, né, esse corpo, e então sem movimento sem esse efeito de patinar e sem escorregar, ou seja, sem ser arrastado sobre a superfície, tá ok? Então esse tipo de movimento permite a gente estabelecer uma relação entre o deslocamento do centro de massa daquele corpo, digamos que esse corpo aqui seja uniforme, né? Então você tem que o centro de massa coincide com o centro geométrico dele, tá? Então você tem uma rotação em torno do centro de massa combinado com uma translação do centro de massa, tá? E esse ângulo que eu descrevi aqui, ó, ele vai estar relacionado com a distância que o centro de massa percorre nesse tipo de movimento. Porque olha só, ele está girando e ao mesmo tempo transladando, tá? Então tem uma conexão entre essas duas grandezas, entre o S, né, ou seja, entre o deslocamento do centro de massa e o ângulo de giro, tá? Vamos pegar como referência essa linha vertical aqui, tá? Inicialmente esse corpo aqui, digamos que seja uma esfera, por exemplo. Essa esferinha, ela está parada aqui, né? Então você tem o raio R dela e o ponto de contato dela com o solo, tá? E aí essa esfera vai começar a girar. Depois que ela gira um certo ângulo θ, vamos pegar como referência esse ponto aqui, ó, que inicialmente está em contato com o chão, né? Então essa esfera ela vai girar, então esse ponto que inicialmente estava em contato com o solo, esse ponto saiu daqui e veio para cá, né? Então esse ponto aqui ele vai fazer esse movimento e ao mesmo tempo que a esfera translada, tá legal? Então no caso do movimento de rolamento sem escorregamento, que é esse que a gente vai tratar aqui agora, esse deslocamento linear desse ponto, né? Esse ponto estava aqui, a esfera girou, e esse ponto estava aqui e veio para cá. A distância ao longo do comprimento do círculo, né? Ou seja, ao longo do arco aqui desse círculo, essa distância tem que ser igual a essa, se o movimento é desse tipo, sem escorregamento. Por quê? Se essa distância aqui, ó, fosse maior do que esse deslocamento horizontal aqui, ó, significaria que essa esfera estaria patinando. Por outro lado, se esse deslocamento aqui fosse menor do que se esse comprimento de arco fosse menor do que essa distância, significa que a esfera, né, esse corpo, estaria sendo arrastado. Mas se ele está rolando sem escorregar, essa distância, esse comprimento de arco percorrido por esse ponto, né, e correspondente a esse ângulo θ, tem que ser rigorosamente igual ao deslocamento do centro de massa daquele corpo. Então, para esse tipo de movimento, o deslocamento do centro de massa, né, ou seja, o deslocamento da esfera como um todo, tem que ser igual ao comprimento do arco que ela descreve, né, que cada um dos pontos dela descreve ao girar, tá ok? De um certo ângulo θ. Então, qual que é a relação? Usando o ângulo, a definição de ângulo em radianos. Qual que é a relação entre o ângulo θ, o raio R desse corpo e esse comprimento de arco que ela descreveu durante esse movimento? Ué, eu sei que θ, medido em radianos, é S, né? Ou seja, esse comprimento de arco aqui sobre R, ou simplesmente S é igual a Rθ.
Mas esse cara aqui, ó, esse comprimento de arco, tem que ser igual a esse deslocamento horizontal do centro de massa, né? Ou seja, deslocamento do corpo como um todo. Então eu sei que o S do centro de massa, ou o deslocamento do centro de massa, tem que ser igual a L θ. Né? Isso aqui me permite achar uma expressão para a velocidade de translação do centro de massa, ou seja, a velocidade do corpo como um todo, tá? Ao longo aqui do chão, ao longo do eixo X. Né? Então, se eu faço aqui ds dt, faço essa derivada, isso é igual o raio da esfera, né? O raio desse corpo é constante, dθ dt é justamente a velocidade angular. Né? Então, a velocidade de translação do centro de massa desse corpo é igual a ômega vezes E. Tá? Então, isso é a análise da translação do centro de massa. Mas esse corpo, ele além de transladar, ele gira em torno do centro de massa. Então, a gente acabou de analisar aqui o movimento de translação puro. Mas, junto com isso, eu tenho um movimento de rotação pura em torno do centro de massa. Então, vamos esquecer agora a translação e vamos olhar só a rotação desse corpo, tá? Então, se eu estou analisando apenas a rotação de um corpo que gira com velocidade angular ômega, como é que ficam os vetores velocidade tangencial daquele corpo ali em rotação? Tá? Então, esquece a translação agora. Vamos olhar a rotação pura desse objeto. Tá? Então, se esse corpo está girando dessa forma, cada ponto desse corpo vai ter uma velocidade tangencial. E qual que é a relação entre a velocidade tangencial, medida em metros por segundo, e a velocidade angular do corpo, medida em radianos por segundo? A gente já viu isso, né, do estudo das rotações, que a relação entre as duas é V tangencial é igual a ômega E. Então, olhando só a rotação desse corpo, cada ponto aqui tem uma velocidade tangente à trajetória que é igual a ômega E. Tá legal? Né, relação entre a variável, variável linear, né, medida em metros por segundo, e a variável angular, né, ou velocidade angular, medida em radianos por segundo. Tá? Então, ok, qual que é o movimento completo desse corpo? É uma combinação, é uma superposição de translação pura com a rotação pura. A resultante, né, ou a combinação, a superposição desses dois movimentos é que vai lhe dar o movimento global, o movimento completo desse objeto, que é translação mais a rotação. Né? Então, vamos superpor esses dois movimentos aqui, ó, igual eu coloquei de forma bem esquemática. Né? Vamos analisar só a componente de translação desse movimento. Se eu estou olhando, esquece a rotação dele, tá? Vamos olhar só a translação do centro de massa e, consequentemente, do corpo como um todo. Né? Então, o centro de massa desse corpo se desloca para a direita com velocidade VCM, onde VCM é igual a ômega E. Né? Isso é válido para o movimento de rolamento sem escorregamento. Tá? Então, olhando só a translação, todos os pontos desse corpo se deslocam para a direita com a velocidade do centro de massa. Né? Então, se esse corpo aqui não estivesse girando, se ele estivesse só transladando, eu teria um corpo se deslocando completamente para a direita, né, cada um dos seus pontos teria uma velocidade para a direita igual a ômega E, tá? Que é a velocidade do centro de massa. Agora, esquece a translação. Vamos olhar só a componente rotacional desse corpo. Tá? Então, se eu estou analisando só a rotação, eu vejo cada um desses pontos girando, né? Cada um desses pontos tem uma velocidade que é tangente à trajetória, e o módulo dessa velocidade é igual a ômega E para todos os pontos. Né? O ômega é o mesmo para todo mundo, o raio, né, é determinado, né, é um valor fixo, né, do objeto. Então, ômega E vai me dar a velocidade de cada um desses pontos apenas devido à rotação dele. Então, agora vamos superpor os dois, vamos somar esse movimento de translação pura com a rotação pura, para achar o movimento combinado. Né? Então, vamos ver, por exemplo, esse ponto aqui de cima. Né? Ele tem ômega R metros por segundo para a direita, devido à translação, e ele tem ômega R para a direita, devido à rotação. Então, quando eu somar
a translação com a rotação, esse ponto aqui, ó, ele está se deslocando para a direita com velocidade 2ωr, tá? É a soma desse vetor com esse vetor aqui. Então vai dar um vetor grandão, 2ωr, tá? Vamos pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, à direita dessa esfera, né? desse corpo que está rolando. Ué, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele tem uma velocidade para baixo, v tangencial, que é igual a ωr, devido à rotação, mas ele tem uma velocidade para a direita devido à translação. Então eu tenho uma velocidade para baixo, v tangencial, e uma velocidade para a direita, que é a velocidade do centro de massa. Se eu somo as duas vetorialmente, eu vou ter essa velocidade total, né? Esse v total ao quadrado é essa velocidade aqui ao quadrado mais a velocidade horizontal ao quadrado, né? Então eu consigo achar um módulo desse cara. Essa velocidade aqui desse ponto vai ser uma coisa dessa forma, tá? Vamos pegar um ponto aqui do lado esquerdo, a mesma coisa, um ponto aqui do lado esquerdo da esfera. Ela tem esse ponto aqui, ó, tem uma velocidade para a direita devido ao centro de massa, né? A translação do centro de massa, mas ele tem uma velocidade para cima também, v tangencial, que é essa aqui, né? Essa componente aqui para cima, devido à rotação. Se eu somo os dois vetores, eu vou ter uma velocidade dessa forma, né? A velocidade naquele instante para aquele ponto. E olha só que curioso, esse ponto aqui de baixo, né? O ponto que está em contato com o solo nesse movimento de rolamento sem escorregamento. Esse ponto aqui, ó, que está instantaneamente, ele está momentaneamente ele está momentaneamente em contato com o solo, ele momentaneamente tem velocidade zero. Porque olha só, ele tem ωr metros por segundo para a direita devido à translação do centro de massa, mas ele tem ωr para a esquerda devido à rotação daquele corpo. Se eu somo esse vetor com esse aqui, ó, são dois vetores idênticos, só com direções opostas. Então isso vai me dar velocidade zero. Então, momentaneamente, o ponto que está em contato com o solo, ele está instantaneamente em repouso em relação ao solo. Isso faz sentido, porque olha só, se esse ponto aqui, que está em contato com a superfície horizontal, se ele não tivesse velocidade nula, se ele tivesse uma velocidade diferente de zero em relação ao solo, significa que esse ponto aqui ele estaria se arrastando, ele estaria friccionando, né, sobre a superfície. Mas eu estou falando que o movimento é suave, que é de rolamento sem escorregamento. Então, à medida que esse corpo aqui rola e translada, esse ponto aqui fica momentaneamente em repouso em relação ao solo, né? Aí, quando a esfera, né, gira mais um pouquinho, aí esse ponto vem daqui para cá, aí a velocidade dele passa a ser diferente de zero, né? Mas no ponto mais baixo, a velocidade daquele ponto, né, a velocidade dessa parte mais baixa do corpo é igual a zero, tá? Isso, no primeiro momento, isso é bem estranho, né? A primeira vez que a gente vê esse assunto, você fala, pô, mas peraí, como assim? O corpo, né, essa esfera, ela está se deslocando, como que eu estou falando para vocês que a velocidade desse negócio é zero? Aí é que tá, né? Porque isso é um negócio meio contraintuitivo mesmo, né? E quando a gente fala de movimento, a gente sempre associa com o movimento do centro de massa, né? Você fala assim, não, se o centro de massa está se movendo, então esse ponto aqui não pode ter velocidade nula. A tendência é que a gente raciocine dessa forma. Só que a gente esquece de levar em conta a componente rotacional do movimento. E de fato, se você soma esse cara com esse, a velocidade tem que ser nula. Porque, de novo, se essa velocidade aqui não fosse nula, significa que a esfera estaria raspando sobre a superfície. E aí eu não satisfaço essa condição de rolamento sem escorregamento. Essa condição aqui é válida para rolamento sem escorregamento, tá? Essa relação de S igual a Rθ, que me leva a esse valor de velocidade de centro de massa, só vale para rolamento sem escorregamento, ok? Tem uma figura que eu coloquei, eu vou colocar no PowerPoint para vocês, são umas 2 ou 3 figurinhas bem básicas, tá? Só resumindo isso aqui que a gente acabou de tratar. E tem uma outra figura que eu vou colocar no PowerPoint e vou disponibilizar o link para vocês, uma figura bem interessante que é o seguinte, é uma figura do livro de vocês, tá? É uma roda de bicicleta que está executando um movimento de rolamento sem escorregamento, tá? Então, um movimento de rolamento suave. Aí, lá no laboratório,
os caras pegaram esse movimento, né, de uma bicicleta, de uma roda de bicicleta, e aí foram tirando várias fotos em sequência, né, fotos com um intervalo de tempo bem curtinho entre elas, tá? Para mapear o movimento, para mapear assim, visualmente, né, a velocidade de cada um desses pontos. Aí quando vocês baterem o olho na figura, vocês vão ver que de fato os pontos que estão próximos da extremidade aqui de cima da roda de bicicleta, eles se movimentam bem rápido, e esse ponto aqui, ó, na parte de baixo, né, da roda de bicicleta, que está em contato com o chão, você vê que essa velocidade aqui é nula, tá? Como tem que ser. Então é uma figura com um movimento desse tipo e várias fotos desse movimento tiradas em sequência. Aí você consegue perceber que de fato essa parte aqui de cima da roda se desloca mais rapidamente do que a parte de baixo, né? E isso, de novo, é válido para movimentos sem escorregamento. Tá legal? Então aí vocês não deixem de checar esse PowerPoint que eu vou mandar para vocês, tá? Vou compartilhar com vocês, que vai ilustrar isso bem, tá legal? Então, essa observação aqui é a mais importante, né? Então repare que esse ponto inferior fica momentaneamente em repouso. Então, a força de atrito que atua entre o solo e esse objeto, né, que está se deslocando, a força de atrito que o solo atua nesse ponto tem que ser o atrito estático, porque esse ponto aqui, ó, essa parte da roda, está momentaneamente em repouso em relação ao solo. Então ele tem que ser atrito estático. Se esse ponto aqui estivesse raspando sobre a superfície, aí seria o atrito cinético. Mas aí não seria movimento de rolamento sem escorregamento. Tá? Então o atrito que atua na parte inferior ali do corpo tem que ser necessariamente o atrito estático. Tá, ok? E aí como que fica a energia cinética de um corpo que está rolando sobre uma superfície? A energia cinética total, ela tem duas componentes. Né? Ela tem uma componente devido à translação do centro de massa, então é meio de mv2, onde m é a massa toda do corpo, né? E o v aqui é a velocidade do centro de massa, então é a componente de energia devido à translação do objeto como um todo, né? Mais a componente de energia cinética rotacional, que é justamente, né, devido à rotação do corpo em torno do centro de massa com velocidade angular ômega. Tá? É o meio de I ômega 2. Então, a energia cinética translacional mais a componente rotacional. Tá, beleza? Então, aí, esse vídeo é só um vídeo introdutório mesmo, né, para a gente escrever esse tipo de movimento. E aí, a partir do vídeo 48, a gente faz algumas aplicações, tá, desse tipo de movimento. E aí, então, vocês agora deem uma checada lá no PowerPoint que eu vou compartilhar para vocês e vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Então, a gente dá sequência no vídeo 48.